Irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de estudos. A nova série de estudos será Homem e Mulher a Serviço do Reino. E hoje, o estudo número 1, o tema do estudo é A Equipe é Criada, a Equipe é Formada. Nossos textos básicos para o estudo de hoje serão Apocalipse 4:11 e Colossenses 1:16. Apocalipse 4:11, Colossenses 1:16. Primeiro nós vamos ler o Apocalipse 4:11. Amém? Que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E agora Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Que diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nosso estudo de hoje, de cara, nós já vemos em Apocalipse que as coisas foram criadas por vontade de Deus, e em Colossenses elas foram criadas por meio de Deus e para Deus. E o nosso objetivo no estudo de hoje é fazer a igreja entender que Deus, quando criou o mundo, cada criatura ela estava apta a se encaixar nos planos dele. Ela estava pronta a se adequar aos planos de Deus e tinha seu lugar certo para servi-lo. Então Deus, na criação, já escolheu o local onde cada um ajudaria, onde cada um serviria. Esse vai ser o nosso objetivo do estudo de hoje, para entender as funções de cada um e entender que desde a nossa criação já nascemos com o nosso lugar definido e com nossas funções definidas. E historicamente, Deus ele costumava usar equipes, como se fossem times para serviço. E temos como exemplo o turno de cantores no templo, o turno de sacerdote, os 12 apóstolos e as missões, os companheiros de Paulo. Então, eram equipes, eram conjuntos formados pela humanidade. Ele separava tal equipe para realizar determinado ato. E Deus, ele honra a sua igreja, permitindo que sejamos cooperadores para a obra dele. E essa cooperação entre igreja e humanidade para com Deus, ela vai atingir o ponto máximo da sua cooperação quando nós nos reunimos para atuar para sempre. A igreja junto com Deus. Esse vai ser o ponto máximo da cooperação entre o homem e Deus. E na criação, ele já estabeleceu cada criatura para a sua determinada função. Então, ao sermos criados, já temos a nossa finalidade e temos o nosso relacionamento com a criação. E isso inclui o homem, isso inclui a humanidade. O homem e a mulher, que é o nosso ponto do estudo de hoje e da nossa série de estudos, eles foram criados para atuar como uma equipe e cumprindo sempre aquilo para que Deus nos criou, aquilo para que Deus nos designou. E no nosso estudo de hoje, ele está dividido em 3 pontos. O primeiro ponto é a criação. Na criação, Deus vai revelar um propósito grandioso dele para com as nossas vidas. E esse ato, ele demonstrou o poder de Deus, o poder da criação e a grandeza de Deus, pelo meio da obra da criação. Em Gênesis 2:1, que diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E Isaías 45:12. Isaías 45:12.
que diz: Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, nesses dois versículos, nós podemos ver um determinado grupo designado para uma tal função, seja de trabalho, seja para uma guerra. Ou seja, a humanidade, o homem sempre é equipe para realizar uma ordem de Deus, um trabalho. E Deus, ele sempre planejou que o homem, ele agisse em uma equipe, sempre trabalhasse em grupo para atingir esse determinado objetivo. Por isso essa unidade, esse trabalho em equipe. E Deus sempre definiu o lugar de cada um, a sua função, aquela determinada coisa que o homem vai realizar, e os limites de cada homem. Deus também determinou os limites. Até que lugar eu posso ir, até quando eu posso suportar. Deus não dá nada que a gente não suporte. Nossas tarefas não é nada acima do que a gente pode. Então Deus, lá na nossa criação, já determinou lugar, função e nossos limites. E no na segunda parte do estudo, é o homem como parte da criação. E o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ter comunhão com Deus como nenhum outro ser humano criado. Ou seja, o ponto, podemos dizer assim, o ponto máximo da comunhão com Deus, quem atingiu fomos nós, o homem. Porque os animais, as outras criaturas de Deus, não chegaram nem perto da nossa comunhão com Deus. Então, nenhum outro ser vivo tem uma comunhão como a nossa, como nós temos com Deus. Como vimos podemos ver em 1 João 1,3. 1 João 1,3, que diz: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, nesse versículo nós vemos que ninguém tem a comunhão como a nossa, e nós chegamos à comunhão máxima com Deus. Somos que mais se aproxima de Deus por ter a imagem e semelhança dele. E sendo assim, tendo essa comunhão com Deus, nós temos já nosso lugar e nossas tarefas definidas. E historicamente nós fomos colocados como vice-governador sobre a terra, porque quem governa sabemos que é Jesus, que é Deus, e nós fomos colocados como se fosse um vice-governador da terra, como podemos ver em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Assim como em Salmos 8:6. Salmos 8, versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, nesses dois versículos ele diz que o homem tem domínio sobre todas as coisas que foram criadas por ele, e lá em Gênesis diz sobre os animais, sobre as aves. Então nós temos domínio sobre o restante da criação de Deus. Nós fomos colocados como vice-governadores da terra e das coisas que nela habitam, sejam os animais, sejam os ocupantes dessa terra. E essas tarefas, elas devem ser sempre executadas em equipe. Esse verbo, o procriar, ele é colocado no plural, porque um homem depende da mulher para procriar e vice-versa. E não são só esses verbos que são colocados no plural nas passagens da Bíblia. As demais ordens divinas também são colocadas no plural. Por que esse plural nesses verbos? Para que essas determinadas ações fossem realizadas em equipe, para que nos remetesse a eu não posso realizar determinada ação sozinho. Como eu vou realizar essa ação? Com o auxílio de certa pessoa, em uma equipe, em uma união. Então, por isso, esses verbos são colocados no plural. E a primeira equipe formada
que é o nosso estudo de hoje, a equipe é criada, a primeira equipe formada foi Adão e Eva, o homem e a mulher. Eles foram a primeira equipe e receberam algumas orientações, algumas ordens de Deus, de como deveriam ter a conduta, como deveriam viver. E na primeira orientação é que o homem e a mulher, eles vão se complementar nos propósitos de Deus. Como vemos em 1 Coríntios 11:11, 1 Coríntios 11:11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, como vimos, o homem complementando sempre a mulher. O homem não é independente da mulher, nem vice-versa. Um depende do outro para realizar os propósitos de Deus. E como uma segunda orientação, eles são diferentes. O homem pode ter suas características, a mulher características. Às vezes a gente conhece um casal, ou então assim vamos dizer assim, um casal de dentro da igreja, não necessariamente casado, um auxiliando o outro, que um tem uma característica e o outro tem uma característica totalmente diferente. Eles serão diferentes, mas sim, unidos, eles vão trabalhar juntos para realizar tal ato no poder do Espírito Santo. E uma coisa, como terceira orientação, uma coisa que a gente ouve muito e não pode confundir, é que sim, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas é até raro a gente ouvir isso, mas até ainda acontece. Que às vezes fala, o homem é criado em imagem e semelhança de Deus. E a mulher? O homem, nesse sentido, é no sentido geral da humanidade. Então, o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele nos remete ao homem e à mulher. Então, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, a mulher também foi criada à imagem de Deus. E para quê? Para compartilhar do trabalho do homem. A mulher vem como auxílio para compartilhar do trabalho que o homem tem para realizar. E o quarto, que no caso é um exemplo que Adão e Eva foram, que o Cristo e os apóstolos, quando eles vão falar sobre o casamento, eles remetem a Adão e Eva, sobre as instruções dadas a Adão e Eva, que no caso aqui se remete ao passado, mas quando Adão e Eva receberam essas ordens, foi Cristo dando. Que, como lemos em Mateus 19, do 4 ao 6. Mateus 19, do 4 ao 6. E só para os irmãos entenderem o contexto, eles falavam sobre a questão do divórcio. E nos versículos de 4 a 6 diz: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, essas orientações citadas aqui em Mateus foram orientações dadas a Adão e Eva, lá em Gênesis. Que um deixaria, no caso eles eram a primeira criação, mas os dois deixariam de ser cada um, se tornariam uma só carne, não seriam mais duas pessoas, e sim uma. Então essas foram orientações do casamento, que foram usadas para falar sobre o casamento, remetidas lá a Adão e Eva. E essas são as 4 orientações de Cristo para Adão e Eva. E para realizar essa ação, para cumprir essa ação, Adão e Eva, eles receberam a bênção de Deus. E essa bênção, qual era o efeito que essa bênção gerava sobre Adão e Eva? Dava poder e autoridade para eles executarem essa missão. Qual missão? De serem uma equipe, serem unidos. E as ordens divinas que Deus deu, que lá no começo a gente ouvia, né? Multiplicai-vos. Então, que foi a primeira ordem que Deus deu a Adão e Eva e que temos até os dias de hoje. E no terceiro ponto da nossa pregação são as implicações desse fato, a criação. E esse ponto nós podemos fazer três subdivisões: no mundo, na família e na igreja.
Pelo mundo, a gente hoje ouve que a cooperação entre o homem e a mulher, ela tem sido cada vez mais frequente. O homem tem cada vez mais auxiliando a mulher, embora existam alguns casos que o homem nunca está assim a favor da sua mulher, o homem às vezes arruma problema com sua mulher ou vice-versa. Mas o que tem acontecido bastante é que a cooperação entre homem e mulher tem aumentado. E embora existam alguns países que depende da cultura, esse tratamento entre o homem e a mulher será diferente. Por exemplo, aqui no Brasil o homem pode tratar a mulher de um jeito, mas lá na China pode ser outro totalmente diferente. Mas mesmo com isso, a cooperação vem aumentando. E essa também diferença de tratamento, essa variedade de culturas, ela já está prevista desde Gênesis. Desde Gênesis já tem que existiria essa diferença e que mesmo assim essa cooperação poderia aumentar. E o pecado original, ele corrompeu essa relação entre o homem e a mulher. E esse pecado que nos trouxe problemas, as consequências que começaram desde lá do Éden, que quando eles foram expulsos do Éden, elas nos perseguem, podemos dizer assim, perseguem até hoje. Que os problemas desse pecado trazem as consequências até os dias atuais, trazem as consequências para nós, como sociedade. Mas, mesmo que esse pecado tenha corrompido a relação entre homem e mulher, um cristão regenerado, um cristão que nasceu de novo, ele deve sempre se relacionar com o sexo oposto como um parceiro criado para a imagem e semelhança de Deus, para sempre o auxiliar. Então, nós como cristãos regenerados, relacionar com... No caso aqui, ele não está dizendo nem com a sua esposa diretamente, mas com um parceiro do sexo oposto, sempre criado por Deus a imagem e semelhança para o auxílio, para sermos ajudados. E na família, a ordem divina, que a gente já até leu esse versículo, que foi para que se multiplicasse, que foi dada lá em Adão a Eva, que no caso nós lemos em Mateus, umas orientações foram dadas para Adão e Eva, lá em Gênesis, que foi: sede fecundos, multiplicai-vos. Sede fecundos e multiplicai-vos. Como eu também já disse anteriormente, é um trabalho conjunto. Adão, ele vai depender de Eva para multiplicar, e Eva vai depender de Adão. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Então, mais um âmbito que vai ser relacionado o homem e uma mulher como equipe, como se fosse um time sendo criado. E mais tarde, no Novo Testamento, Paulo vem e ele vai confirmar essas passagens de Gênesis e vai dar as instruções também da função de cada um na família, do que cada um deve realizar na sua família, como vamos ler agora em Efésios 5, 22 até Efésios 6, 4. Efésios 5, 22 até Efésios 6, 4. Amém? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Grande é este o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si,
também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei nossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, no âmbito familiar, Paulo, ele deu as orientações do respeito de cada um na sua família, cada um como vai agir dentro da sua família. Aqui no caso, o marido e a esposa e também os filhos. E a terceira subdivisão das implicações da criação é na igreja. Na igreja, o objetivo principal da relação entre um homem e mulher deve ser sempre glorificar a Cristo. E como? A gente glorificando a Cristo, vai saber que Cristo é tudo para todos. Como em 1 Coríntios 15, 28... 1 Coríntios 15, 28. Que diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, nosso principal objetivo da igreja, o principal objetivo do homem e da mulher na igreja, é sempre glorificar a Deus, para que todos saibam, quem são todos? Os que estão fora, porque nós já sabemos que Cristo deve ser tudo para nós, mas à medida que nós glorificarmos a Deus, tivermos ações que glorifiquem a Deus, as pessoas vão estar olhando e vai saber que Cristo vai ser tudo para nós. E o papel de cada um na igreja, cada um que eu digo, homem e mulher, devem obedecer às orientações dadas na Bíblia, que vem desde lá do Éden, no Gênesis, e foram confirmadas mais tarde no Novo Testamento. Então, como eu já disse, o relacionamento entre o homem e a mulher deve sempre glorificar a Deus. E para terminar nosso estudo, a parceria entre o homem e a mulher, ela nos remete, ela nos lembra o início da criação. E lá nos primeiros capítulos de Gênesis, já indicavam o lugar de cada um e os propósitos para que foram criados por Deus. E como todos os outros assuntos debatidos aqui na igreja, como todos os outros assuntos da nossa fé, a gente não pode se basear por experiências pessoais, pelo que já vivemos ou deixamos de viver. Não, nossas experiências nesse momento, por mais que nos ajudem em muitos momentos da nossa vida, ter um pouco de experiência em determinado assunto, nos assuntos que debatemos aqui, nos assuntos da nossa fé, o que deveremos usar não são nossas experiências, e sim o que está escrito na Bíblia, o que diz as Escrituras. Então, nós devemos fazer o que a Escritura diz, e não pensamentos pessoais ou experiências que já tivemos. E para ter uma relação saudável, sadia entre o homem e a mulher, nós temos que voltar lá ao início, quando Deus pegou e designou tal função para determinada pessoa, antes, no caso para Adão e Eva, antes que o pecado entrasse no mundo, quando ele determinou as tarefas e funções e lugares de cada pessoa, porque antes do pecado entrar, porque só assim nosso relacionamento com Deus vai poder ser verdade, tanto entre nós, no âmbito familiar, no âmbito do casamento e principalmente em nossa igreja.